Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos a presença do nosso grande amigo de 80 anos de saraus, Jorge Esteves, direito de ser mudo. Não sou poeta, não sou gênio nem astuto, sou apenas um matuto que não tem sombra e não tem vulto, e não sou nada perante a tudo. Mas se foi por mim, se foi a terra ou foi o céu, só sei que o meu troféu é o direito de ser mudo. É triste realidade nesse mundo onde o dinheiro é lei. Infelizmente, só sei que nada sei do futuro, do presente e do passado. Mas com minhas virtudes e meus direitos, gritarei ao mundo minha capacidade com grandes feitos e nunca em altos brados. Estou tentando escrever um livro sem nenhuma palavra, porque livros são livros e palavras são palavras. Grande Jorge Esteves, o homem de vários saraus, um homem que já tem mais de 2.000 poemas escritos. Muito obrigado, Jorge Esteves, por essa oportunidade, por compartilhar conosco suas maravilhas, seus textos maravilhosos. Muito obrigado, Jorge Esteves. Hoje, dando prosseguimento às nossas considerações sobre a preposição, continuamos ainda tecendo algumas considerações a respeito da preposição de. Vamos ver qual é a situação em que indica o fim, principalmente com infinitivo. Com um exemplo, dá-me de beber um copo d'água. Nesse exemplo fica bem clara a utilização do de com infinitivo, de beber. Outra situação, indica o tempo. De noite os gatos são pardos. Aqui é bem simples, nós temos a aplicação, não é nenhum mistério para nós. De noite indica a situação de tempo. Uma outra situação, ligando dois substantivos imediatamente ou por intermédio de certos verbos, serve para caracterizar ou definir uma pessoa ou coisa. Vamos ver o exemplo? O homem de juízo aproveita. Vou repetir. O homem de juízo aproveita. O tolo desaproveita a experiência própria. Uma citação de Marquês de Maricá. Sempre ele, Marquês de Maricá. Um dos favoritos do Evanildo Bechara. Rua do ouvidor. Aqui também nós temos uma aplicação da preposição de, em contração com o artigo definido masculino singular o, para indicar que é a rua do ouvidor. Para indicar que a rua é a rua do ouvidor. Uma observação muito importante. Número 1. Nas denominações de ruas, escolas, teatros, monumentos, edifícios, festas religiosas ou casas comerciais, e em circunstâncias que tais, se costuma omitir a preposição sem que haja regra fixa para tal critério. Vamos ver aqui o exemplo. Avenida Rio Branco, Colégio Pedro II, mas Rua do Ouvidor, Praça da República. Então pode ser usado indiferentemente com a preposição ou sem a preposição, para indicação de ruas, ou de monumentos, etc. Situação número 2. Usa-se a preposição de nas datas 26 de fevereiro. Não é de praxe da língua omiti-la nestas circunstâncias. Do mesmo modo, disse o ano de 1928, embora aqui se possa também empregar o ano 1928, uma situação mais incomum. É normal nós percebermos no nosso dia a dia a utilização só de o ano de 1928. Nós não abrimos mão da preposição, nesse caso. Na situação seguinte, indica o todo depois das palavras que significam parte. A maioria dos homens, 1/3 dos soldados, um punhado de bravos, um pouco ou uma pouca, que eu considero bastante incomum, de água. Eu, particularmente, nos meus 64 anos de vida,
ainda não vi essa utilização, uma pouca de água. Se vocês virem, me avisem, porque para mim realmente é uma surpresa esse tipo de utilização. Eu realmente não conheço. Observação: depois dos comparativos maior, menor, etc., pode ser substituída por entre. O maior de todos, ou o maior entre todos. Tudo bem? Podemos prosseguir. Na situação seguinte, indica modo de ser, semelhança, e normalmente vem precedendo predicativo. Vamos ver? Muitos figuram de Diógenes para se consolarem de não poderem ser Alexandres. Marquês de Maricá fez uma brincadeira com os dois nomes, dizendo que muitos se figuram de Diógenes, ou querem parecer Diógenes, para se consolarem de não poderem ser Alexandres. Foi uma comparação que o Marquês de Maricá fez. Uma outra situação: liga adjetivo étnico ou gentílico aos substantivos nação, nascimento, origem. Brasileiro de nascimento, alemão de origem. Uma outra situação pode equivaler a desde. Havia meio século da, que equivale a desde a descoberta. Uma observação muito importante: note-se a fórmula é de, com o sentido de é próprio de. É da natureza humana que muitos homens trabalhem para manter os poucos que se ocupam em pensar, para eles instruírem e governá-los. Uma outra citação de Marquês de Maricá. A segunda observação, muito importante também: em construção do tipo acusar de negligente, presumir de formosa, explicam-se geralmente pela omissão de um verbo atributivo, que é o caso do ser, estar, etc., ou pela fusão da construção do adjetivo com a de substantivo no mesmo lugar. Acusar de negligente igual a acusar de ser negligente ou acusar de sua negligência. Não ocorre esta preposição nos seguintes principais casos. No caso A, em construções de tipo: a primeira coisa que fiz foi vir a Madrid, e não foi de vir a Madrid. Muito bem. Eu fiz uma coleção em conjunto com a Elide de algumas situações em que pode haver uma confusão entre grupos de palavras, entre pares de palavras, ou então a forma correta de se escrever determinadas palavras. Vamos ver algumas situações? Eu posso utilizar aprender ou apreender. Aprender no sentido de aprender, e apreender, que é um sentido, nos parece um pouco mais completo. Apreender a lição ou aprender a lição. As duas formas estão corretas de acordo com o sentido, de acordo com o significado que nós queiramos dar para as duas. Tudo bem? Asterisco. Asterisco, que é o nome desse sinal que está logo aqui em seguida a palavra. Asterisco, e não asterístico. Asterisco, se vocês procurarem, vocês não vão localizar. É sempre com asterisco, que aliás, gramaticalmente, é colocado na frente de palavras que não constam, que não são conhecidas. Por exemplo, eu poderia colocar aqui asterístico, com esse sinal do lado, indicando que essa palavra não é conhecida dentro dos dicionários de língua portuguesa. Distratar e destratar. Aqui nós temos um par interessante, porque distratar significa romper um trato, romper um acordo. Distratar. Assim como nós temos contrato, que é quando nós fazemos um acordo, nós temos um distrato, que é quando nós desfazemos aquele acordo que tinha sido feito. Perfeito? Então, quando eu digo distratar, eu estou querendo dizer que eu desfiz um contrato. Agora, se eu falo destratar, significa
que eu estou maltratando alguém. Destratar, maltratar. E destratar, desfazer. Tem uma palavra que nós às vezes vemos escrita de uma forma como nós a pronunciamos. De repente, que é uma locução. De repente. Assim como de imediato, de súbito. E outras expressões, locuções como essa, de repente. O de repente deve ser escrito separadamente. De repente, com um R só, porque é uma locução adverbial. Então ela deve ser feito separadamente, deve ter escrito separadamente, que corresponde a repentinamente. De repente corresponde a repentinamente. Parecida com de repente, está logo aqui abaixo, é o por isso, que inclusive tem uma observação muito interessante do Celso Luft, que ele diz que essa palavra escrita de forma junta, por isso, não é aceita, mas de alguma forma faz algum sentido as pessoas que escrevem por isso tudo junto, porque é como porquê, que em algumas situações aparece escrito junto, em outras situações aparece escrito separado. Daí talvez essa confusão de algumas pessoas escreverem por isso como se fosse uma palavra só. É como de repente, que pela velocidade da nossa fala, dá a impressão que é uma palavra só, mas na verdade é uma locução. Tudo bem? Vamos ver o empecilho. Empecilho, que vem de empeço, que é um obstáculo, uma dificuldade de conseguir alguma coisa. Empeço, nós não conhecemos tanto. Agora, empecilho, que é um empeço um pouco menor, é um empecilho. Tudo bem? É escrito com a letra E no início, tanto empecilho quanto empeço. Pode ser até que pela pronúncia nós acabamos fazendo essa confusão, porque na pronúncia nós vamos pronunciar como empecilho, empecilho, não como empecilho. Tudo bem? Mas é escrito com E. Cabeleireiro vem de cabeleira. Se cabeleira eu escrevo com cabeleira, eu escrevo com E, da forma como está escrito aqui, cabeleireiro, eu preciso repetir, cabeleireiro. Embora na pronúncia, no dia a dia, nós vamos dizer assim, eu fui ao cabeleireiro, eu fui ao cabeleireiro. Não é assim que nós falamos no dia a dia? Mas nós sempre vamos frisar, fala vai por um caminho e escrita vai por outro caminho. Se nós temos dúvida, o que nós fazemos? Procuramos no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, oferecido gratuitamente pela Academia Brasileira de Letras, na forma online, mesmo que você esteja com o seu celular desconectado. O VOLPE funciona com o celular mesmo desconectado. É só baixar o aplicativo, é muito útil. Eu uso todos os dias, porque eu não conheço todas as palavras. Muitas delas eu tenho que consultar no VOLPE. Quando eu tenho dúvida se é empecilho ou empecilho, eu consulto o VOLPE. Muito bem. E isso vale para cabeleireiro, isso vale também para essa dupla aqui, ascensão ou assunção. Ascensão ou assunção significa subida. Significa, se nós formos procurar as definições do dicionário, nós vamos ver que significa a subida, a ascensão de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Então essa ascensão ou assunção é a subida. Então ele subiu, ele ascendeu. O de repente nós já falamos ou não falamos? Já falamos. Já falamos. O por isso segue a mesma regra. O de repente eu só repeti aqui. O por isso segue a mesma regra. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Nós vamos continuar ainda com algumas considerações sobre as preposições. Estamos encerrando a preposição de, depois vamos entrar em mais uma preposição.
Vamos continuar com esse módulo referente a classes gramaticais e depois vamos mudar o nosso formato conforme nós já combinamos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem curtindo o canal, se inscrevendo no canal, dando seu ok, dando seu positivo, colocando suas observações sempre muito valiosas. Se quiserem, podem também fazer perguntas, podem sugerir temas, mesmo que seja um tema que fuja um pouco das classes gramaticais, eu estou à disposição para, se eu não souber, eu vou aprender e nós vamos socializar esse aprendizado e esse conhecimento. Estou também no Recanto das Letras. Se quiserem me procurar, se quiserem me localizar, é só ir no Google e procurar como Bispoeta. Bispoeta, é tudo junto, Bispoeta. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde.